isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Jesus te ama, mas não é esse tipo, porque na cabeça não resolve. Você tem que ter revelação, por isso que você tem que meditar na palavra. Se você conseguir pegar, você pode até pesquisar aqui na Bíblia, no final, ele tem lá uma relação de versículos que fala de amor, digamos. Então você vai copiar num papel esses versículos que falam de amor, e vai meditando todo dia. O que Deus fala, o quanto Ele te ama, o que Ele te quer. Porque isso vai se tornar uma revelação. Porque quando você tiver a revelação que Deus te ama, sabe de uma coisa? Nunca mais o diabo vai poder destruir a sua vida. Ele não vai roubar mais o que é seu. Porque o que é preciso é cada um ter revelação do que é o amor de Deus. Pensa nisso. Porque Ele nos ama. Humanamente, é absurdo o que Deus fez. Como que Ele morreu para eu poder ter o que Ele tem e é? Então, precisa revelação. Você, amor, Jesus morreu na cruz, e eu estou aqui sofrendo, eu não sei de nada, está tudo horrível, e eu que tenho que me esforçar ainda para eu viver. Mas não é esse o plano de Deus, o evangelho não é esse. Isso aí é carne, cabeça, isso é mundo, é uma moldura onde foi colocado Deus e Ele não pode expandir, quer dizer, a mente. Sabe, Deus é bom, mas eu tenho que sofrer. Mentira. Isso é o diabo. Isso é a mente do mundo. Quem mandou? Quem mandou eu acreditar? Isso é o diabo que capou na minha vida. Por isso que Jesus veio para resolver a situação. Pensa nisso. Então, peraí, essa situação está difícil? Não é porque eu estou crendo errado. Eu vou crer certo, vou buscar na Bíblia os versículos. Faz uma pesquisa. Tem lá no fim da Bíblia, vai procurar depois na sua casa. Tem versículos para todas as áreas. Aí você vai procurar, porque não é o índice da Bíblia embaixo, é que vai fazer para você um estudo que vai mudar a tua cabeça, não você que vai ter que ir atrás. Você tem que entender das leis, da palavra, do que está a seu favor. E você vai trabalhar com isso, porque Ele vai te dar a revelação. Peraí, Deus, Ele morreu no meu lugar, para eu não sofrer, mas eu estou sofrendo, não tem jeito. Não tem jeito porque eu estou comigo mesmo e com as mentiras do diabo. Não vai dar certo. E tudo que eu olho é nesse prisma natural, no plano natural, e não é. Eu tenho que aprender a olhar no espírito. Eu estou vendo isso aqui, mas eu estou vendo outra coisa no espírito. A paz, o amor, a resposta. Eu estou com o meu coração sendo trabalhado nisso para eu andar nisso. Eu posso ver o que for aqui de miséria, de coisa podre, horrível, mas isso não me abala porque eu não vivo mais nesse âmbito. Porque eu entreguei minha vida a Jesus e eu tenho meditado na palavra de Deus, estudando essa palavra, e a minha mente está sendo transformada na mente de Cristo. Ele falou, não pensa baixo, pensa alto, porque os seus pensamentos são muito baixos. Os seus pensamentos não atingem o meu, de que eu te amo. Pensa nisso, o teu pensamento não atinge. Não sei por que Deus não faz. Pô, eu estou ralando, já fiz tudo. Olha que pensamento de pecado. Tá? Toda vez que a gente fala uma bobagem dessa, está sendo escrito no livro. Lembra o nosso livro que está lá no céu? Existe, está escrito, eu li aqui, Apocalipse está escrito, tem um livro de cada um lá. Então, o próprio Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, que falou, olha, todas as suas palavras estão escritas, você vai dar testemunho, você vai ser julgado pelas tuas palavras, se foram boas ou más. Eu não sei por que Deus não está tomando conta, o que Ele está fazendo? Eu estou morrendo de orar, estou fazendo tudo, estou pagando, estou fazendo, estou dando, estou ajudando, já estou jejuando, orando, mas está fazendo tudo o que não precisa. Porque graça não é isso. Graça, não entende o que é graça? Foi dado. Então, gente, a pessoa que não entende o que é graça, se eu começar a pregar a graça aqui, vocês vão largar a mão da fé. Não, para que fé? Porque se a graça já fez. Epa, são unidas. São unidas, unha e carne, não vive separado. Então, precisa de revelação. Vocês estão gostando disso que eu estou falando para vocês?
vai pensar isso na tua casa. É muito grande esse Deus. Para você ficar, sabe, uma formiguinha completamente desolado. Sei lá onde que Deus mora. Será que ele mora no leste, no sul, no norte? Ele mora no norte, está escrito. Mas eu nem sei onde é esse norte. Muito mais que isso, ele habita no seu coração. Ele não pode sair daí porque você foi selado com o Espírito Santo. A menos que você o renegue. Eu não quero saber, acabou. Não, mas você não vai fazer isso, não é louco? No tanto que você vem na igreja, porque você está querendo. Agora, você tem que saber usufruir. Então, não é com a tua força, pensa. É muito mais fácil. É muito mais fácil porque você não precisa ficar guerreando. É o seu pensamento, é a sua mente que tem que entrar na dele. Você vai ser liberto desse mundo da religião. A religião fala coisa e nunca entra em Deus. Porque é relacionamento. Você tem que conhecer Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, mas você tem que conhecê-lo. Mesma coisa. Ai, olha, esse Kenneth Reagan aqui. Aliás, esse com W é o filho dele. É o Júnior. Nossa, eu conheço, ouvi falar. Você nunca viu ele. Você nem sabe o que ele pensa, você não conversa com ele. Então, é isso que é Jesus. Não, aqui eu ouvi falar, eu ouvi pregações, mas você não conhece ele. Ele não é isso que você está vivendo. Ele é para cima. E tem mais, ele habita dentro de você. Então, esse amor de Deus não pode ser buscado lá fora. Você tem que deixar Deus te amar. Pensa isso. Você não deixa Deus te amar. Porque quando você deixar Deus te amar, vai vir tudo para você. Vai ser maravilhoso. Sabe por quê que você não deixa Deus te amar? Porque o diabo é um sacana. Porque ele vai usar o nosso passado, já falei isso semana passada, ele vai usar o nosso passado, os nossos traumas, frustrações, tudo que não deu certo, humilhações e sei lá, e cadê esse Deus? O dia que eu orei ele não veio, que é tudo diabo. O diabo vai usar esta paleta de opções. Vocês sabem que existe paleta de cores, né? Mas tem paletas de opções de coisas ruins que o diabo fez na nossa vida com a religião, e ele vai pegar uma opção delas, trauma, frustração, rejeição, aí nem sei, tanta coisa, e vai mostrar o que é amor junto com esse trauma. Deus não fez nada para você. Ele deveria ter feito, mas ele não fez. Então isso é o diabo. Eu orei demais. Ele não fez. Paguei dízimo. Ele não fez. Fui para a igreja. Falei do evangelho para tantas pessoas. Muitos se converteram com as minhas orações e ele não resolveu o meu problema. Então esta é a paleta do diabo, que ele tira um item e mostra o amor dentro desta visão. Está tudo errado. Por isso que você não chega lá. Eu estou aqui desmascarando esse diabo. Porque está errado. Você vai atrás de estudar quem é esse. Escreve num caderno, numa folha, onde você quiser, todos os versículos que fala que Deus te ama. E você vai ler em voz alta e proclamar este amor, porque já está dentro de você. Por isso que ele te amou primeiro. Você vai ter que entender isso. Ele te amou primeiro. Para você amar. Vem cá. Não é você que ama Deus. Você está achando que é você que ama Deus? Eu vou mostrar que eu amo Deus. Ah, mas eu vou mostrar para ele que eu amo. Porque eu não falto. Porque eu sou muito diligente. Eu sou responsável. Ninguém mostra amor nenhum, porque o amor é ele. É diferente. Você vem na igreja porque você tem uma responsabilidade e você quer receber e dar. É uma responsabilidade sua. Porque Deus não está te obrigando. Você faz o que você quer, você tem livre-arbítrio. Mas cuidado para o diabo não usar as paletas do livre-arbítrio também e te colocar contra Deus. E Deus contra você. Inventando. Vocês estão gostando disso? Quando você começar... É isso que o diabo não quer. Que ninguém escute isso, porque isso aí vai dar trabalho, porque eu vou ter que mudar. Ah, não. Deus que mude. Deus que muda, ele morreu. Para viver dentro de mim
e para me amar. Agora eu vou amar com o amor dele, não com o meu, porque o amor natural é tomar lá da cá, é até um ponto. Você tem que mostrar a retribuição. Eu não retribuo nada, nunca nada, nem era dele, ele foi atrás de mim onde eu estava e me pegou. Pensa nisso. Então é assim, então não é porque eu estou limpando o chão desta igreja que ele vai me abençoar, não é porque eu estou aqui pregando que ele... Não. Eu estou abençoada para fazer isso. Eu já estou. Agora, o que eu preciso receber é na minha comunhão com ele, com os pensamentos dele. Então é tudo ele, nada eu. O meu é a entrega. Você está acompanhando isso? Você tem que mudar. Não, isso está errado, eu não vou aceitar. Você tem que ficar muito sozinho. E cuidado com as falas, os ventos que vêm, com opiniões, falas, para derrubar isso que você está construindo aí, que é essa vida com Deus. Deixa para lá. Você não tem que ouvir. Porque quando está aqui dentro, né, gente? Você pode falar o que for. E você... Bom, então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele habita em você do que esse problema que você está vivendo agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Boa tarde a todos, fiz vocês ficarem bastante tempo em pé, mas senta, por isso que eu... Espera aí, coitado, deixa eles sentarem. Vou começar a pregar agora, então. Agora nós vamos começar. Mas é isso aí, a gente tem que estar livre na presença de Deus para ele falar o que ele quer. Então, nós temos que ser isso, um vaso na mão do oleiro, um barro, para ele moldar, para ele poder usar. É isso que ele quer. Nada de religião, nada de decorebas, isso não vale. Porque a gente faz tanto sacrifício, o único sacrifício que ele quer é de louvor e adoração. Então, por exemplo, se agora eu vou ficar na presença do meu Deus, mas eu preciso dele para eu ficar na presença dele. Porque você viu que com a sua carne você aguenta pouco, muito pouco. Mas tudo bem, você começa nesse pouco e vai pedindo para o Espírito Santo te fortalecer. Porque você quer muito dele, vai falando. Mas ele sabe que ele não vai te dando muito logo. Porque a gente não aguenta e nós somos muito vira-folha. Somos. Nós vamos logo, sabe, dar um jeitinho de... não. Mas ele vai dando gradativamente uma dose para você. E é maravilhoso quando você experimenta, respira, quando você tem aquele gosto daquela presença, você vai querer mais. Por isso que você vai. Porque ele vai dando aos poucos. É igual o bebê, a criança que vai aprendendo o amor do pai e da mãe, e conhecendo e vai se entregando. É maravilhoso. Então, como eu disse, que hoje eu ia continuar, porque esse assunto é extenso, ele não acaba nunca, ele tem, assim, 1000 ramificações, né? Mas vamos dar uma pincelada no finzinho do que eu falei a semana passada, para eu continuar mais adiante, porque nós precisamos de mudança em todas as áreas, porque a gente veio totalmente deformado para Deus, né? Porque a nossa imagem não era a imagem de Cristo Jesus, era a imagem do diabo, nós não éramos salvos, tá certo? Então, tudo deformado, mas o nosso espírito nasceu de novo. E a nossa alma continuou lá, homem velho. Então, é lá que nós vamos trabalhar agora, porque o espírito está tudo feito. Agora nós vamos ter que trabalhar com a nossa alma. Então, a gente acha que o esforço humano em fazer obras resolve todas as coisas. Não resolve. Não é com esforço humano. Esse esforço que Deus fala, que nós temos que nos esforçar para entrarmos no reino de Deus, ou para termos paz, espera aí, paz é uma coisa tranquila, esforço como é que é isso? Mas é porque eu preciso dominar a minha carne, mas é Deus que domina, mas é eu aprender como com Ele. Ele que me dá a condição quando eu tenho a revelação da palavra de Deus, que Ele é o Senhor, não eu. A gente faz muitas coisas com a nossa cabeça. Então, por exemplo, o tempo que você usa para você ficar com Deus, isso é importantíssimo. Então, tem que ser um tempo de qualidade. Não pode ser um tempo que assim, é porque eu tenho que fazer, vira para cá, vira para lá, acabei, graças a Deus, era esse tempo que eu tinha, e vai... Não, é um tempo de relacionamento. Não precisa ser nem mais e nem menos, é aquele tempo que você tem.
Então, se não deu, vamos dizer, para você fazer toda aquela, vamos dizer, aqueles itens que você programou, talvez não tivesse sido necessário. Deus não estava interessado naquilo, está interessado em você. O quanto você se dobra para Ele, o quanto que você fica no amor com Ele. Não é com tanto de regras. Não é mais fácil isso? Tipo, mas aí a sua alma levanta, porque ela é horrorosa. Não, mas você não está fazendo nada? Você não está fazendo nada? Já pegou? Já se pegou? Isso é mentira, tá? Você está com Ele, fala, estou esperando, Ele está vindo, você está esperando. Eu estou esperando, Senhor, você. Eu estou me entregando. Eu quero um toque. Eu quero que você me tome inteiramente. Eu quero que todo o meu ser seja seu. Porque Ele disse para nós amarmos a Deus, que agora o novo mandamento são 2 itens apenas, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, com todo o nosso ser. E amar o próximo como a nós mesmos. Ele resumiu nesses 2. Então, amar a Deus com todo o nosso ser, eu estou entregue. Às vezes você pensa que você não está fazendo nada, mas você está ligado, você está pensando nele. Você está ligado a Ele, na palavra. Então, leia aqueles versículos. Então, mas peraí, mas eu vou ler aquele roteiro? Mas eu vou ler esses versículos? Não sou eu que vou dar ordens para você. Eu dou ideias e você deixa o Espírito Santo ir conduzindo. Essa leitura de conhecer a Bíblia inteira é preciosíssima. Quanto mais você lê, melhor. Porque nós usamos os exemplos deles para serem como obediência e bênçãos de Deus para usarmos agora no Novo Testamento. Então precisamos. Como é que Deus agiu na vida deles? Que obedeceram. Olha que espetáculo. Então eu estou nessa. Eu entendo que obedecer, conhecer esse Deus, fazer o que Ele está dizendo, vai ser a glória. Vocês estão acompanhando? Porque é assim que você vai se entregando, o teu modo de pensar vai ter que mudar. Então, eu estou preocupado com isso, eu não tenho aquilo vai acontecer, esse mal. Isso tudo é errado. Não é mais para você ter isso. Mas quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou fazer? Deus falou para mim, eu vou te dar mais um filho, antes de eu engravidar da Marta, que demorou só 3 anos para eu engravidar, quando Ele deu essa palavra. Eu vou te dar mais um filho, mas não se preocupe, porque não é para você fazer conta na ponta dos lápis, porque eu tudo posso. Nessa área, porque eu falava, sei lá, essa vida é tão complicada, acho que eu vou ficar só com a Denise. Mas não que eu não gosto da Marta, gente, pelo amor de Deus, não inventa, não é o caso. Eu achei que mais um filho, outra despesa, outro, sei lá, e o futuro, medo, porque eu estava com medo do futuro. E o meu marido, porque ele estava sustentando. E se acontecer um mal com ele? Ai, gente, olha que pensamento de diabo. Mas Deus foi me ensinando, tá? Então, espera aí, você tem que confiar muito em Deus para você não fazer conta na ponta do lápis e gastar. Mas não é que eu fiquei gastando, que nem uma doida. Mas realmente a abundância começou a vir e vem aos poucos. Vocês estão me acompanhando? Você tem que, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Por isso que o seu momento com Ele é absoluto, é importantíssimo. Para você não amar as pessoas, a sua família e você mesmo, mais do que Deus, e você querer resolver, você não vai resolver. Tá valendo? Aí a Denise, ela tinha assim, muita bronquite de pequena, aí foi no pediatra, e ele falou assim, olha, tem cortina? Tem. Tem carpete? Não tinha carpete. Não tem. Bom, então cortina você tem que tirar toda. Na hora eu não acreditei nem um pingo, sabe? Eu não sou de acreditar tudo assim. Porque tem gente que, o que um falar é lei, não. Nem vem com essa. Eu já tinha nascido de novo. Aí eu falei, ai meu Deus, se a minha tia estivesse aqui, um dia ela estava lá, eu fui na janela com ela, assim, no colo. Ela não tinha 1 ano ainda. Ela era muito pequena, acho que estava perto de 1 ano. Se a minha tia, pensando, se a minha tia estivesse aqui, ela ia orar. Eu ouvi como se uma voz aqui falasse, você não precisa da sua tia, a hora que eu vou fazer. Deus ouve os seus clamores. Então, fui aprendendo a andar com Deus, resolver as situações. Isso é pôr na mão de Deus e confiar. Entende isso?
Então é maravilhoso. Você não vai precisar ficar sem dormir. Ah, tá bom. Então você não está dormindo? Levanta, vai para o sofá. Pega a Bíblia, vai ler. Leia a Bíblia. Tá? Você gosta de ler Salmos? Vai lendo Salmos? Pergunta para o Espírito Santo o que você quer que eu leia. Ora em línguas. O que você quer que eu leia? O que você quer que eu faça? Eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Esse é o caminho. Em vez de você ficar que nem um doido aí, querendo resolver a sua vida, e o diabo sugando você, até a morte. Não, mas eu sou tão boa. Deus falou assim, bom é só Deus. Né? Já deu uma... Né? Então, gente, é isso que nós precisamos aprender. Vocês estão me ouvindo bem o que eu estou falando? É outro caminho, é outro parâmetro, é outro ambiente, sabe? Aonde Deus está. Nós nunca aprendemos isso antes. Então, você não tem que ficar preocupado se você não vai conseguir pagar suas contas, suas dívidas. Você não pode ficar com esse espírito, eu não sei se vai dar, porque você está olhando para você. Você não está olhando para ele. Estão acompanhando? Você está olhando para você, então se fecha no quarto. Você precisa de mais tempo com ele. Aí você vai começar a pensar nesse amor. Leia os versículos de amor. Ele me ama. Uai, pensa nisso. Se o seu pai terreno tivesse aqui do seu lado, tivesse uma grana boa, você ia bater aonde agora? Na porta dele. Ô pai, eu preciso, o senhor me resolve esse caso? Claro, meu filho, minha filha, agora. Mas você nem precisa do teu pai, porque agora Jesus falou, Deus é o teu pai. Então é isso que você tem que fazer. Olha que simples. A sua comunhão com Deus para a área que você precisa. Mudar a mente, isso é entrega. Não é você ficar... Sabe, gente, uma disciplina é muito bom, porque dali desenvolve todo o seu relacionamento com liberdade com Deus. Tipo o horário que você vai orar. Todo dia é bom ter um horário. Porque se você deixar para de noite, você ficou cansado, não deu. Se você deixar para de tarde, aconteceu um imprevisto, você teve que ir, babá, não deu. Mas se você começar antes que qualquer coisa aconteça, aí deu. Por isso que eu faço. De manhã é uma boa dose, mas não é tudo do dia, mas já é uma dose para enfrentar. Aconteça o que aconteceu, eu já fui ali na presença do meu Deus. Agradecer, louvar, ficar com Ele. Tá valendo? Não é bom? Então você não tem que se preocupar. Eu estava com uma preocupação tola, porque eu ainda estava no, assim, 0,1 de nascimento novo, sem ninguém me ensinar. Mas Deus é fiel, logo eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu comecei a orar em línguas, e Deus começou a falar comigo. Porque eu queria. Eu larguei de trabalhar, porque eu falei, você não precisa trabalhar. O que eu ganho dá para sustentar. Agora, se você quiser cuidar da sua filhinha, você fica em casa. Eu falei, mas é tudo que eu quero. Eu queria ser mãe, eu quero cuidar dela assim. Então, eu fiquei orando, depois eu ficava preocupada, mas ele ia bem, porque eu orava para ele, Deus sempre abençoou ele. Deus abençoou o chefe da casa. E eu nunca fiz pressão para o meu marido, que vai dar, que não vai, que não sei o quê. Sempre orando e confiando. Foi aí que Deus falou do segundo filho, que ele ia me dar mais um. Que eu ia ter mais um. Então começou a gerar dentro de mim um amor com um novo bebê. Que eu nem pensava em novo bebê. E eu sonhava com um bebezinho, era a coisa mais linda. Aí eu comecei a querer. E aí eu encontrei com essa minha tia, e na hora, até foi uma prima minha, e ela falou assim, você está grávida, Ana? Eu falei assim, não. Eu falei, mas eu estou vendo uma gravidez aí. Eu falei assim, não, eu não estou. Nisso, a minha tia que estava junto, Deus está falando que Ele vai te dar outro filho, e vai ser uma bênção para toda a sua família, esse filho que você vai ter. Então, como veio a tradução assim, a interpretação de filho, eu achei que era um menino. Eu só fiz um ultrassom com 5 meses, não deu para ver o sexo. Mas eu não comprei nada assim de homem e mulher. Mas falou um filho, talvez seja um menino, mas não sei. Na hora era menina, e o médico veio, mas já estava certo que eu ia fazer laqueadura, porque 2 está ótimo. Então, ele veio aqui em cima na minha cabeça e falou, mas é outra menina. Você vai querer mesmo fazer a laqueadura? Porque o marido foi junto para falar, ela quer encerrar, vai encerrar, ela que sabe. Eu falei, não, já está determinado, não quero mais, está ótimo.
Então veio a menina abençoada, maravilhosa, tudo deu certo, está muito bom. Nunca fiz distinção de ser isso ou aquilo, nós nunca pensamos nisso em casa. Então, gente, isso é você estar buscando esse Deus. Você tem que se entregar, para com religião. Religião é só método, fórmula, sabe? Coisa aparente. Não é por tudo que você faz que Deus te ama. Ele te ama porque Ele te ama. Você nem fez nada, Ele foi atrás de você. Então, para com essas cobranças. É óbvio, aqui está escrito, se eu posso, eu vou ajudar alguém. Claro! Se eu posso, eu vou fazer isso. Óbvio, eu tenho no meu coração o desejo de fazer mais, faça mais, porque Deus vai pondo, mas não é por isso que Ele está te abençoando, é porque você é um canal para Ele, porque você está abençoado. Pensa, porque Ele já te abençoou, é só ir desenvolvendo. Vocês estão acompanhando isso tudo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 3. Eu estava falando a semana passada que os conflitos destroem vidas, não é? Então, nós vamos continuar um pouquinho sobre isso. Então, Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Quem entre vós é sábio e inteligente? Você é sábio com a tua força? Você é inteligente com a tua força? Então mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Está entendendo? Se você tem no seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabedoria, porém, lá do alto, que é a de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tem nada a ver com sabedoria humana, hein? Agora ele descreveu o que vem de Deus. Quando eu estou guiado por Deus e você, dentro da sabedoria, é com uma destas condições que ele pôs aqui, tá? Então, ele está dizendo aqui, quem anda, por exemplo, com estes itens do versículo 14, inveja, amargurado, sentimento faccioso, ter soberba e tudo mais, orgulho, vai contra a verdade. Então, não dá para você ser curado de uma doença, se você tem essas condições do versículo 14, operando na sua vida. Você tem ciúmes, você tem inveja, você tem contenda, você tem uma sabedoria do mundo, né? Não é a verdade de Deus que está operando em você, é a mentira do mundo. Porque quando eu penso de acordo com o padrão, o mundo é mentira. Para Deus é mentira. E é mentira, porque é diabo. O diabo é mentiroso. Então, se eu estou aqui precisando de sucesso financeiro e eu não estou com a sabedoria de Deus, eu estou com a sabedoria do mundo, é demoníaca. Eu estou com estas condições do versículo 14. Isso impede de eu andar nas bênçãos, porque recebeu, eu já recebi. Está no meu espírito. Você já recebeu. Só que você não sabe andar nela. Porque anda na sabedoria do mundo, em vez de andar com a sabedoria de Deus. Mas como que eu vou reverter? Eu vou ter que ter relacionamento com Deus. Começa a meditar na palavra, vai pesquisar agora os versículos. É mais uma coisa. Você falou para eu ler 1 João. Ótimo, continue. Vai lendo, você vai ver o que é amor. Eu li tanto 1 João que aquilo me transformou. Eu lia demais, demais, demais. É maravilhoso. Aquilo está dentro de mim. Aquilo, sabe, ferve. Para Deus poder agir na sua vida, tem que ter palavra, porque Ele vai levantar um versículo para te abençoar. Para você pensar e ir contra o que está vindo na sua vida. Estão acompanhando? Ele tira do seu espírito para vir o que está na tua alma, na tua mente. Vocês estão me acompanhando? É bárbaro. Gente, isso é resgatar as bênçãos perdidas da sua vida. Porque senão o diabo destrói você até o fim e você acha que você nasceu com esse mal, que você tem que ter esse mal, que a sua vida só vai até aqui, depois regride e fica nisso. Isso é mentira. É a hora que o seu coração for transformado, é a hora que você começa a ser abençoado.
por mil coisas. Como eu disse que o diabo ele vem nos enganar com aquela paleta de opções, trauma, humilhação, sei lá, coisa ruim que aconteceu, e etc., rejeição, mil coisas. Ele vai sempre usar o amor dentro daquilo. É muito nojento. O diabo é horrível, claro, tá? Então, Deus só quer o seu bem. Então, por que você pensa o mal? Então, tem coisa errada aí. Pensa nisso. Ai, vai se acontecer isso, se acontecer aquilo. Que nem eu. Quando eu tive a Denise e depois a Marta só nasceu depois de 4 anos e meio. Olha a diferença. Porque eu que dei um stop. Porque o Fernando podia ter 3 filhos, se eu tivesse. Ele bancava. Ele falou, você quer ter mais? Eu acho ótimo. Agora, você que sabe, porque você que vai criar. Ele não ficou me falando, eu quero filho, eu quero filho. Tem que ser uma concordância. Eu quero, mas porque a parte dele é trazer a grana ali, para sustentar esses filhos aí. Não é não? Isso é o certo. Mas quem ia cuidar era eu. Eu falei, eu não estou achando difícil, sei lá. Mas eu ficava pensando, mas já pensou se ele perde o emprego? Oh, meu Deus, é um emprego bom. E daí, nós vamos viver de quê? O Fernando falou assim, se eu perder emprego, vou consertar a geladeira, eu sei tudo que é de coisa de mecânica, eu faço qualquer serviço. Não se preocupe nunca com nada, porque dinheiro eu vou trazer aqui em casa. É um homem trabalhador. Entendeu? E eu, com aquele espírito que eu não sabia nada, por causa daquela professora que falou que eu não sabia, mas eu vou trabalhar no quê? Eu já tinha dado aula no colégio estadual, português, francês, português e inglês, lá na... Ai, até esqueci, mas é lá no jardim, lá embaixo, na Rebouças. Aí, eu sabia, claro, mas eu me punha para baixo. Espírito de complexo de inferioridade, não, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Ah, mas tá bom, eu sabia criar filhos, sabia fazer serviço de casa, sabia ficar lá com as minhas filhas, estava ótimo. Porque hoje as mães nem sabem fazer isso. Então, tá ruim, né? Quem quer ser mãe e nem sabe ser mãe é pior ainda. Como é que é? Mas, então, eu pensava errado. Se meu marido não tiver, porque tem que estar tudo certo aqui dentro de casa. Você não pode casar assim, você tem que ter um planejamento na vida em tudo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que Deus só quer o nosso bem. E olha, a fé de Deus só vai agir quando estiver ligada com o amor. Então, você está buscando ter uma fé, tá certo? Mas você tem que saber que a fé, ela age no amor. Não pode ter inveja, amargura, falta de perdão, contenda, brigaiada. Você tem que cair fora disso, para Deus te abençoar. Então, você tem que examinar o seu coração. Por isso que você vai buscar agora esses versículos. Você mesmo vai fazer um estudo do que Jesus fala de amor. Que Ele te ama, que Deus te ama. E que Jesus morreu por você. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que você tem que buscar para você meditar. Você vai ler todo dia em voz alta, você vai pensar, fala, Espírito Santo, me dá o entendimento, a revelação disso. Porque você vai ter que ter o amor de Deus operando dentro de você. Então, veja 1 João 4, que a gente já viu, mas vamos explorar um pouquinho mais aqui. 1 João 4, nós vamos ver o versículo 7. Está bem perto aí de onde nós estamos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quer dizer, se eu estou amando mesmo você, é um amor que é o de Deus, que sai do meu espírito e entra, passa pela minha alma e chega até você. Então, não sou eu que amo. Você tem que entender que é o próprio amor de Deus que eu estou usando, porque não é para eu andar no meu amor, porque o meu amor é essa desgraça. É amor carnal, é limitado. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que ele está dizendo. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E é isso que está dentro do nosso coração, gente. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É assim, ó, uma hora eu te amo, uma hora eu te detesto. Uma hora eu quero bem, uma hora... Isso é eu, isso é meu amor. Então, eu não conheço o amor de Deus.
Uma hora está tudo flores, outra hora arrebenta. Não pode. Você tem que mudar. Por isso que você vai agora pesquisar, fazer um estudo sobre o amor de Deus, porque quando você tiver a revelação de quem é esse Deus, ele vai começar a amar você, porque ele quer te amar, mas você não deixa por causa dessa condição. Deus quer te amar, mas eu que não deixo, porque eu estou com raiva, ciúmes, ódio, contenda, divisão, sabedoria do mundo, que é demoníaca, carnal, tá valendo? Então, tá fechado o conduíte. Sabe que tem uns conduítes aqui dentro que passa fio, né? É assim que é esse negócio aqui, esse canal é um conduíte, aonde as bênçãos fluem. Sai do espírito, passa na alma, tira todas essas trevas. E eu amo com o amor dele. Você está entendendo? Que você vai amar com o amor dele, não é com o seu. Porque o seu você faz bolo, o seu você compra um negócio para outra pessoa. Você vai fazendo coisas, mas é para fazer. Claro que é. Mas nem sempre ele é estável. Tá valendo? Porque se pisou no calo, já vira para lá. Não, não é, gente. Por isso que não vai ter resposta, porque você está andando contra a maré. Tá valendo? Você está indo para o lugar errado, em vez de ir para onde ele está. Então, isso aqui é o que está dentro do nosso coração, no 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Então, é por isso que foi manifesto o amor de Deus em nós. Por ele ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nós vamos viver por meio do amor dele. Foi por isso que ele mandou Jesus. Por isso que Jesus morreu na cruz, para eu poder amar. Porque aí ele entrou em mim com o amor dele. E agora eu posso fazer o que ele manda. Porque está no meu espírito. Então ele diz, até o 9 que nós vimos, mas vamos ver o 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não que eu amei Deus e daí ele foi dar um jeito para resolver minha história. Não. Ele enviou o seu Filho como propiciação, como remissão para os nossos pecados, para nos tirar do nosso pecado. Então é assim que Deus nos amou. Por isso que nós podemos amar as pessoas. Você faz as coisas que você quer que as pessoas cheguem no lugar que você está. Não é que é implicância, você viu, você conhece, então você quer mostrar para as pessoas. Isso é o amor de Deus, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente levanta de manhã, você que vai fazer pesquisa aí do amor de Deus, você não quer uma coisa boa para a sua vida? Quem que não quer, gente? Fala! Então, é o amor de Deus. Coisa boa para resolver sua vida é o amor de Deus. Não vai com o seu amor, porque você já deu. Então, você quando levantar de manhã, a hora que você abrir o olho, você vai lembrar, Deus me ama. Ele me ama, ele está aqui me amando agora. Por isso que ele me abençoou para eu ter esse dia hoje. Pensa nisso. Eu faço isso, gente, sério. A hora que eu acordo, Deus me ama. Ele está comigo, obrigado. Não interessa se eu estou sentindo A, B ou C, não interessa. Porque não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Então, às vezes, você está caído lá no chão, mas Deus me ama. Está valendo? Então, isso aí tem que estar... Porque você estudando a palavra de Deus, isso vai vir para a sua memória. Vai vir porque o Espírito Santo vai te lembrar. Então, sempre lembrar isso, sabe? Então, como cada um de nós tem uma história de vida, todos nós temos... Então, dentro daquilo que aconteceu conosco, o diabo vai querer revelar para nós o que é o amor de Deus. Ele não sabe, ele só sabe o amor dele, que é matar, roubar e destruir. Então, ele vai querer destruir a nossa vida, mostrando para nós o que é amor, que é o que a gente aprendeu até ontem, digamos. É o que esse mundo ensina, que é amor, sabe? Que você vai amar até um pedaço, mas não é para você ficar andando nesse amor, porque você não vai aguentar, tá? Então, veja, através dos nossos sofrimentos que nós tivemos, com essa paleta aí de problemas que aconteceram em nossas vidas, surgiram os medos e a desconfiança em Deus.
Será que Deus está lá fazendo? Será? Então isso é o diabo mostrando o amor de Deus erradamente para você. Vocês estão entendendo agora? Pensa nisso, gente, porque a sua vida vai mudar. Se você pegar isso aqui, for lá na sua casa, estudar um pouco, a sua vida vai mudar, eu garanto, porque mudou a minha. Eu sei porque quando a Marta casou e foi embora para os Estados Unidos, foi tranquilo, e depois ela vinha a cada 3 meses para traduzir, interpretar o pastor Dave, então a gente estava se vendo bastante, e eu ia nas conferências lá, eu ainda ia 2 vezes por ano, estava assim muito bom, eu estava vendo ela o ano inteiro, e foi um bom tempo assim. Mas depois, quando a Denise casou, foi aquela coisa que eu falei, eu fiquei adorando a Deus, porque eu não sabia que já estava marcada a data. Ela falou com o Fernando, as duas foram falar com o pai, porque o pai, ai, tá bom, você que sabe, sei lá. Eu não vou falar para a mamãe, porque a mamãe já ia gritar, ia ficar chorar, sei lá, que a mamãe ia fazer um escândalo, tá certo? Porque é a mamãe que cria o filho, a mamãe fala tudo com o filho, porque é aquela coisa. Mas aquela manhã, era um sábado, eu comecei, logo depois do café da manhã que eu sentei lá, eu comecei a adorar a Deus. Fiquei 2 horas adorando a Deus com essa música, lá na sua cruz, Senhor. Gente, aquilo subia e descia, era um poder, era um poder. 2 horas, eu falo, Senhor, se ela vai mesmo casar, então, quer dizer, que se vai ser logo, eu entrego, porque eu sei que a sua mão é tão poderosa, a sua presença, que o Senhor vai estar lá com ela. Eu conseguia visualizar, nem sei aonde, mas lá, eu sei que o Senhor vai estar lá e que nunca vai faltar nada. Eu sei que o Senhor vai cuidar da minha filha, porque o Senhor é amor, é poder. Fui 2 horas, gente. Quando acabou aquelas 2 horas, eu estava totalmente liberta. Aí o Fernando chegou, porque ele ia todo sábado, ele ia para a fábrica ver as coisas, como eu disse. Ele trabalhava sábado, ele ia para a fábrica ver todos os equipamentos, a indústria, o que estava acontecendo. Porque dia de semana era escritório. Aí ele chegou, porque daí ele ia tomar banho, não sei o que, fazer a gente almoçar, e ele entrou lá no quarto, onde eu orava. Sentou, eu falei assim, sabe, Fernando, uma coisa? Eu estava aqui orando, e então é o seguinte, eu entendi. Vamos abençoar a Denise, então? Ela quer casar? Porque a gente ficou falando, não, Denise, não. A gente queria ver se ficava aqui, né? Não, não sei o quê. Aí, mas o rapaz não quis ficar aqui, ele é de lá é um lugar para ele, não dá certo aqui, não ia dar certo. Bom, aí, vamos então abençoar, Fernando? Vamos falar com ela, vamos abençoar, e assim a gente faz o casamento do jeito que ela quer, e Deus vai ajudar, e é o que ela quer, a gente tem que abençoar, Fernando, para ela ser feliz. Aí ele falou assim, ela ia falar com você hoje, porque quinta-feira ela falou comigo e já está marcado para o dia 21 de abril. Isso era fevereiro. Tudo as duas foi assim, as duas. Da Marta foi em fevereiro, falou comigo, casou em maio, a Denise em fevereiro, falou comigo, casou em abril. Assim, em cima da hora. Isso que ele queria dizer. Podia casar, mas ia sumir do mapa daqui, né? Ia embora, pegar as malas e ir embora. Aí eu falei assim, mas então vamos chamar ela agora. Mas eu não senti nada, nada. Eu estava preparada. Você entende como Deus te prepara para você não sofrer? Porque eu podia ter até um chilique cair lá, gente, pensa. Ué, a gente não sabe, né? Qual é a sua reação? Porque a Marta foi, mas a Denise estava aí, estava suprindo, estava ótimo. Nós estávamos tudo juntos, estava uma beleza e tudo mais. Agora as duas, de repente, tinha ninguém em casa. Então, aí chamamos e falou assim, então, Denise, nós vamos te abençoar. Daí foi aquele chororó, ela chorou, abraçou, filha, vai ser feliz, é o que você quer, você decidiu, o moço é ótimo, vocês se amam, então amém, você está com a nossa bênção, vamos programar o casamento, a festa, o que você quiser, que nós vamos te ajudar, te abençoar. Tudo dentro do amor de Deus. Você está entendendo? Você tem que se preparar. Não é que o mal vai acontecer, ele não vai destruir você, é diferente. Você não estar preparado e sofrer um baque e ficar doente. E perder situações na vida. Vocês estão acompanhando? Então, isso que é importante, porque o diabo, ele vai usar aquelas coisas
para trazer ou frustração ou trauma, não sei o quê, para mostrar que esse amor de Deus é falho, é mentiroso, que ele só prejudica você, ele te machuca, que Deus não machuca, ele cura. Olha o que ele fez comigo, gente. Foi maravilhoso, foi no ano 2012, foi maravilhoso. Gente, eu falo para vocês, foi tão difícil no começo para elas, que elas falavam muito pouco comigo, porque não queria chorar no telefone, porque foi embora, óbvio que sentia falta, até fazer o seu ambiente, ter relacionamento, é difícil, de repente, um dia ou outro, não é minha casa, é uma vida nova, gente diferente, não é fácil. Tinha o amor do marido, mas não era o suficiente. Por isso que eu digo, não são as pessoas que te preenchem, é Deus. Então, o diabo vai usando essas coisas aí para te enganar o que é o amor de Deus. Vocês estão me acompanhando Amém. nisso? O amor de Deus é sublime, é incomparável. Não adianta você querer mostrar para Deus o quanto você o ama. Eu vou mostrar para Deus que eu sou responsável, que eu sou obediente. Eu vou mostrar que eu amo. Não, você não pode mostrar nada disso para Deus. Porque o amor dele é incomparável, ele é amor. Você tem que conhecer esse amor para você ser amado e entender que você é o amado, a amada de Deus. Deus! Você tem que ter essa revelação. E que ele venha em teu auxílio. Ele sabe resolver uma situação do zero e te colocar em glória, transformar você, tirar do nada algo poderoso para te abençoar, porque ele é o Deus soberano poderoso que te ama. Mas é nesse âmbito. É a sua comunhão com ele, você se aprofundando na palavra de Deus. Leia mais a primeira carta de João, mas leiam o nosso roteirinho que você está buscando. Pode fazer em outras etapas. Não precisa ser tudo numa hora, você tem o seu trabalho, o seu compromisso, você pode pegar outro momento. Você entende que é um relacionamento? Então você fica com ele até, olha, Deus me preparou, porque eu levantei com o meu coração apertado. Por quê? Era o próprio Deus que estava querendo falar comigo. Às vezes o coração apertado não é o diabo, ou é a minha carne. Não, Deus estava querendo falar comigo, então eu me entreguei em adoração. Fui cantando, fui louvando. 2 horas. Quando acabou, eu estava liberta. Falei, não, falei tudo com o Fernando, falamos com ela, abençoamos, então tudo bem. E eu nunca senti que elas moram num lugar tão longe, que leva quase 24 horas para chegar na casa dela, de cada uma. Nem penso nisso. Às vezes a gente fica dias sem se falar, porque eu tenho muito o que fazer. Elas têm mais ainda, com os 3, com as filharadas. Então, uma não quer... Então, uma mensagenzinha, mãe isso, mãe aquilo, às vezes 3, 4 mensagens, tá bom, acabou, aí tá ótimo, tá tudo bem. Notícia ruim, chega rápido. Vocês estão acompanhando, gente? Vocês têm que se desligar desse mundo, dessa maneira, da cabeça. Porque mundo é isso aí, só preocupado, só o dia inteiro que você está fazendo, onde você foi, o que você fez. Gente, isso é uma encheção, Deus que me livre, eu não aguento. Eu nunca fiquei andando atrás do meu marido, o que ele está fazendo, onde ele vai, e nem ele, pelo amor de Deus, para um pouco. Eu nem posso ficar atendendo o telefone. Eu já ia falar. E ele ia falar para mim também. Vocês estão acompanhando? Isso não é falta de amor, não. Amor não é isso, isso é um grude humano, sabe, que não tem lá a hora que o marido chega em casa, a esposa, sei lá, de compartilhar o que aconteceu no dia. Para de querer ficar empoleirado um em cima do outro, que ninguém pode, ninguém aguenta. E se um partir? E se um acontecer alguma coisa? Pronto, o outro cai morto. Então está tudo errado. Faça isso com Deus. Sabe, se apegue em Deus, porque ninguém pode te dar o que você precisa, só Ele. Está valendo isso, gente? É bárbaro. Você tem que buscar. E ora em línguas, porque o Espírito Santo te ajuda. Porque você está estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. Tá? Então, é preciso pegar o amor dele que está no meu espírito para eu amar a Deus. Então, não é com o seu amorzinho, tá bom? Tá valendo? Não é com o seu amorzico, não. Isso aí não serve para andar com Deus. Você é mentiroso, é do mundo, anda com... Chega, isso aí acabou. Larga a mão disso. Não fica tomando conta da vida dos outros, não, que isso não dá certo.
Mas é óbvio que você não vai conseguir isso com a sua força. Você tem que chegar num lugar onde Deus vai mostrar, ó, vamos cortar? Está na hora de cortar. Porque minhas filhas viveram lá dentro de casa até o dia que elas puseram o vestido de noiva, arrancaram o vestido e foram embora. Foi cortado um cordão umbilical, mas na paz. Deus sabe fazer isso. Talvez na sua vida esteja precisando um corte desse com alguém, com alguma situação. Você tem que fazer. Mas é na paz, é no amor. E você vai deixar Deus cuidar. É bárbaro, porque nós temos que seguir o que Deus está pondo para nós fazermos, tá? Então, primeiro, você tem que receber esse amor, você sentir, você entender que Ele te ama, essa revelação, esse entendimento, compreensão, para depois você poder dar esse amor para Ele. Quando você conseguir isso, você está dando para os próximos. Você vai ver que nunca você tratou uma pessoa como você deveria tratar antes. Porque você nunca teve este amor operando na sua vida. Ele é leve, ele é suave, ele é prazeroso e ele não dá trabalho. Ele tira um fardo, um peso, um medo, uma preocupação, uma insatisfação de você. É o máximo, gente. Se você tem o pessoal aí ao seu redor, um momento é bom, mas se você tem Jesus é ótimo. Então você nunca está abandonado, você nunca está só. Então, é através desse amor que a gente, quando ama com esse amor que é o de Jesus, é quando nós temos compaixão pelas pessoas. Que é o amor diferente do amor natural. Porque o amor natural, quer ver? Eu vou dar um exemplo, é assim. Ai, meu Deus, você vai lá no shopping, aí você viu a pessoa, ai, caiu na escada rolante. Você olha e fala, ai, meu Deus, e ficou ali do lado, você até desviou, e fala, ai, mas que dó, que coisa, gente, que pena. O amor natural é isso, ai, que dó, ai, que pena. É isso aí, né, gente? Aí você vê uma pessoa numa condição deplorável, ai, que dó, ai, que pena. Isso aí não é o amor de Deus. O amor de Deus é compaixão. É da onde o Espírito Santo flui. E uma palavra, uma atitude pode curar uma pessoa de uma doença, ou resolver um problema qualquer outro. Isso é o amor ágape. Quando você está andando nele. Conseguiu entender a diferença? Então, vamos ver Mateus 18 agora, versículo 1. Eu estou indo bem aqui no meu tempo, graças a Deus. Então, preste atenção aqui agora. Nós vimos, vamos começar no versículo 1 mesmo, de Mateus 18, versículo 1, só para a gente recapitular, porque depois nós vamos ver a parábola. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aqui Jesus está mostrando o coração errado. O versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, ele está dizendo que quem anda com a sabedoria de Deus não fica se comparando com o outro. Porque comparação é coisa demoníaca. É igual uma corrida, uma maratona, meu. Então, vai ter uma corrida aí. Se você ficar olhando para quem está do seu lado, se ele está correndo mais rápido, você já perdeu. Porque cada olhadinha do lado, você já perdeu a velocidade, ou não. Você não pode. Você tem que olhar para frente e ir com tudo. Você já viu, por acaso, aqueles caras que ficam na maratona, na corrida, se eles estão olhando para o lado? Se você olhar para trás, o outro passou na sua frente. Então, não tem comparação com a sabedoria de Deus. Então, isso é um coração errado que Jesus descreve aqui, no versículo de 1 a 4, porque
não é para permitir nada desse negócio de quem é maior, quem é melhor, que ministério quer mais, quem quer menos, quem é isso, quem é aquilo. Isso aí é diabo, é demoníaco. É o que a gente acabou de ver lá. Competição, não tem nada a ver. Tá ok, gente? Então, isso aí não cabe e nós não estamos andando no amor de Deus, porque tem espaço para todos. Graças a Deus. Tem espaço para todos, porque cada um é um chamado, cada um é um dom e Deus vai operar na vida daquela pessoa conforme ela vai entrando, né, na sua condição espiritual. Tá certo? Então não tem, por que Deus dá mais para esse, por que Deus dá menos? Gente, isso aí cai fora. É só você se posicionar corretamente na palavra, como ele diz, buscar que você tenha o seu lugar. Porque você é uma pessoa abençoada, só que você não está sabendo andar. Aliás, você está com todas as bênçãos de Cristo Jesus na sua vida. Você é uma pessoa herdeira. É só você aprender a resgatar a sua herança. E tem todos os itens que você precisa ir além nesta herança. Pensa nisso, coisa boa. Porque não é herança de farrapo velho, não. É herança mesmo. Só coisa boa. Olha que demais, gente. Sucesso na vida. Mas as pessoas religiosas têm horror da verdade. Porque a verdade dói. Tipo, mas e eu? Porque ama só coisa do mundo. Porque só tem amor próprio. Porque só ama o que está errado. E quando ouve a verdade, sai bater no pé, não aceita. Não aconteceu isso com Jesus? Aconteceu. Né? Todos os discípulos que estavam lá com ele, ele pregando, eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai viver eternamente. É preciso comer da minha carne, beber do meu sangue. Ei, não dá para aguentar você falar isso. Que pai o quê? Pai o quê? É o nosso pai Abraão. E não sei, e ficou aquela coisa. Jesus falou assim, começou a explicar mais ainda. Eles viraram, quer saber de uma coisa? Não dá para aguentar o que você fala, tá bom? Viraram as costas, bateram a porta e foram embora. E aí Jesus falou, vocês não vão embora também? Vocês podem ir. Pode ir. Jesus tocou eles, falou assim, a opção é essa. Vocês podem ir, a porta aberta, vai embora. Daí que Pedro, sob a ação do Espírito Santo, falou, não, onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Falou, muito bem, você foi guiado pelo Espírito Santo, que é isso aí. Então, quer dizer, você tem que ouvir o Espírito Santo para você aceitar a verdade. Senão você acha que isso é balela, porque é o que o diabo faz. Então, competição, não sei o quê, tudo isso daqui é porque ele quer ter acesso à sua vida, distorcendo o que Deus é, colocando um Deus que não ouve a sua oração. Tudo mentira. É o diabo usando aquela paleta de destruição que ele pôs na tua vida e você não conhecia e não sabia. Ele pegou um daqueles itens e agora mostra o amor dentro daquela lupa, daquela visão que nunca você vai conseguir sair dessa. Tá? Vocês estão me acompanhando? É o máximo. É para você ser grande. É para você andar nas bênçãos. Porque grande Deus já te fez nele. Abençoado Deus já te fez nele, está escrito. Mas você não sabe como. Você vai ter que meditar no amor de Deus. Quando você começar a meditar no amor de Deus, você vai receber um poder. Porque esse é o maior poder que tem, é o amor de Deus. É o maior. Aí você vai conseguir ser uma pessoa diferente, que você ama sem distinção de pessoa. Qualquer pessoa. Mas se você não quer... coitado, você aí não está entendendo nada, deixa pra lá. Não, mas se vier conversar comigo, conversa, mas não tem... Não vou nem brigar, porque não é caso de brigar. Estão acompanhando? É suave, é maravilhoso. Então, vamos indo adiante agora. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sabe por quê? Os romanos usavam, é verdade isso, os romanos usavam essa pedra gigante, punha na pessoa, quando uma das mortes era essa. Tacava vivo lá no meião do mar, já morria afogado e não tinha como escapar, não. Outra, a pior era a crucificação, né? Porque a dor era pior. Então, por isso que Jesus usou esse exemplo, tá ok? Então, isso porque ele está querendo dizer que não é para nós permitirmos a contenda entrar no nosso coração. Veja como ele pôs num grau severo.
porque é veneno. Contenda, ciúmes, ódio, rivalidade e coisa arada, gente. Então, deixa Jesus mudar você por dentro. Não deixa o diabo usar o sofrimento do passado e colocar uma visão desse amor de Deus distorcido. E mentir para você, para fazer você pensar que você ama, que você está amando demais as pessoas. E que você ama a si próprio. Não, está tudo errado. Então, é uma visão desfocada a do diabo sobre o amor ágape. O amor de Deus. Depois, do 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, ofensas. Mas ai do homem pelo qual vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo. Se um dos teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Então, ele continuou dando vários exemplos aqui para mostrar que a contenda é veneno. Ela mata, ela destrói o ódio, a raiva. Sabe, por mais que você luta para não ter, você fica vivendo com aquilo que está escondido e o diabo usando aquilo para acabar com a tua vida. Então, cai fora disso, gente, urgente. Não adianta você querer que as pessoas que estão no laço do diabo com essas mentiras mudem, não é você. Se você mudar, Deus sabe como vir abençoar. Veja o poder do amor de Deus. Ai, mas eu queria que esse membro da minha casa, ou lá no trabalho, aquela pessoa. Ai, como eu... Não, tá bom, mas vai você. Ame você, porque você é luz do mundo, sal da terra, e Ele vai usar você. Então, não se preocupe, porque conforme você está sendo luz e sal, aquilo está indo para as pessoas. Poder, hein? Então, por isso que ele está falando isso tudo aqui, tá? Então, agora o versículo 10, que ele está falando aqui, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Somos nós. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que estava extraviada? Então, o que ele quer dizer conosco isso? Que em vez da gente ir para cima com ferro e fogo das pessoas que estão até causando contenda ou trazendo prejuízo para a nossa vida, que nós sejamos o canal da salvação dessas almas. É o amor ágape. Tem que amar com amor ágape. Para não vir aquela coisa, sabe? Que nem vômito, né? Tá com enjoo, aquele vômito vem até a boca. Não pode. Nós não podemos vomitar contenda, mágoa, divisão, ciúmes com ninguém. Tá valendo isso? É o máximo. É poder o amor de Deus. Acaba com o diabo. E traz a paz, a união, resolve tudo. Tá com problema porque tá com esse diabo lá dentro. Olha que coisa. Jesus está desmascarando. Sabe, a maldade, a falsidade do diabo. Como é que ele entra nas nossas vidas. Você entendeu isso? Então, se eu não tivesse tido todo o ensino, quer dizer, conforme eu fui andando, servindo o Senhor, as dificuldades começaram a se levantar, porque o diabo lança coisa para ver se a gente para. Mas eu estava enfrentando os ataques do diabo com os ensinos. Então, eu me livrei, porque eu obedeci fazer. Eu entendi e eu fiz e ele não me acabou com a vida. E até hoje. Até hoje, porque ele vem, porque ele não quer saber que eu vou ensinar essas coisas. E cada dia eu experimento mais, melhor. Tá? Mas ele não pode te parar, você tem que entender isso. Ele é maligno, ele não presta, ele mata, ele rouba, ele destrói, mas ele não pode te acabar com a tua vida e continuar te roubando, te assaltando, acabando com você, fazendo confusão na tua vida, se você estiver no amor ágape. Que demais! É libertação, essa é a verdade. Tem muita gente que não prega isso primeiro porque não sabe, que a igreja tem que ensinar isso.
Por outro lado, você vai ensinar isso, o povo foge, porque, não quero nada de complicação, porque vai orar, o diabo se levanta. Ai, que medo do diabo. Fica adorando a Deus, medo do diabo. Porque deixa ele. Fica adorando a Deus, que aí você vai ver, ele vai fugir. Eu ponho louvor, eu levanto, já ponho louvor no meu Deus, fico louvando e tudo mais. E Deus fala, ora para isso, ora para aquilo. Ele me dá ideia. Pera um pouquinho, com licença, vou lá. Não, é na hora, é isso e aquilo, pode se mandar. Eu clamo o sangue de Jesus, confesso a palavra, falo isso aqui, te louvo, meu Deus, graças a Deus. A bênção está aqui, o diabo vai saindo, pode sair, em nome de Jesus. Você tem que saber que você tem autoridade. É coisa que o diabo não quer que você entenda, que você tem autoridade do cristão. Glória a Deus. Então, vamos agora no 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, o que é? Não adianta, gente, a pessoa ficar falando um do outro, porque aquela pessoa fez aquele outro, é tanto rolo, que o diabo aí fica fervendo, é o caldeirão do diabo isso. Fala com a pessoa, por que você está com esse problema? Qual que é o seu problema? Uma pessoa uma vez foi lá em casa, eu preciso falar com você, eu falei, então vem. Aí era do nosso grupo de oração, dos cultos. Aí ela veio e falou assim, olha, eu vim aqui, dia X, e você não estava, você é uma baita de uma mentirosa, porque você foi para os Estados Unidos e você nem avisou ninguém, saiu como uma fugitiva. Gente, foi um discurso que eu nem vou responder. Falou, e eu lá olhando, falou. Tudo bem, posso falar agora? Pode falar. Eu falei assim, não, acontece, contei toda a história. Eu estava com a passagem comprada, meu marido demorou para autorizar, perdi o voo. Contei toda a história que vocês já sabem. Só meia-noite, perto da meia-noite, é que ele aprovou. Falou, então, se é isso que você quer, então, Ana Maria, faça o que você quer. Porque Deus falou, você não sai de casa sem a aprovação dele. Porque o marido Deus usa o homem, o marido, como uma proteção para a esposa. Deus mandou eu fazer aquilo, como ele não está andando nisso que eu estou andando, então eu precisava assim mesmo da autorização dele, porque não era o caso. Eu falei, eu que se dane. Não, senhor, ele é o meu marido, ele me sustenta, vivemos debaixo do mesmo lar. Eu estava debaixo da visão de Deus. Deus falou, você espera ele te autorizar. Então ele veio e falou isso, falei, tá bom. Quando foi cedinho, liguei para minha amiga, que um amigo dela tinha trabalhava numa loja de passagens no shopping, e ela ia ligar para ele, porque foi cancelado aquilo lá. Então ligou 10 horas, que abriu o shopping, foi lá, emitiu as passagens. Então eu fui à noite. Falei, aconteceu isso, porque estava uma guerra, houve toda essa confusão, o diabo atacando, aí a pessoa começou a chorar. Então, é melhor a pessoa uma conversa com a outra, salvou uma alma, do que ficar uma conversa desse com aquele outro com o outro. Aí cada um inventa um pedaço, o outro corta outro pedaço. Gente, vamos usar esse negócio. O que está acontecendo? Por quê? Né? Não, eu não estou aceitando isso, não, mas vamos conversar. Porque isso é um costume maligno de Satanás para destruir vidas e relacionamentos. É o que Jesus está colocando aqui. Por isso que ele diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, isso porque ele mostrou que há uma unção onde tem um grupo unido. Se nós estamos todos pensando igualmente aqui, o diabo não tem como avançar e destruir as nossas vidas, porque nós estamos na mesma palavra. Nós não estamos contra uns os outros, fazendo fuxico, falando por aí, essas coisas. Nem estamos permitindo que isso entre aqui. Então, o diabo não tem como, foi isso que Jesus falou. Não tem como destruir. Por isso que Pedro, aqui no versículo 21, ele disse assim, olha, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É porque ele tinha pessoa difícil, tem gente difícil no nosso meio. Mas escuta, eu tenho que perdoar? Como que eu faço?
que essa pessoa é difícil. Não vou excluir, mas é uma pessoa muito difícil. Então, Jesus respondeu no 22, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, é sempre. É perdoando. Vai amando e perdoando. Porque se você ama, você perdoa. Está valendo isso? Tá bom. Então, agora nós vamos entrar na passagem que eu não consegui chegar a semana passada, que é a parábola. Mas valeu, né? Esses adendos que eu fui colocando. Porque não dá. Quanto mais você vai falando, mais coisa tem. Então, isso aqui é maravilhoso. Veja agora isso aqui, olha. Então, ele diz assim, olha. Por isso, ele deu uma parábola aqui. Nós vamos ver essa parábola agora. Ele falou assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Essa gente que fica estudando, coisa por é bilhões de reais. 10.000 talentos hoje, nas contas que eles fazem por aí, quem estuda, não sei o quê, seria, sei lá, uns 4 bilhões de reais. O cara devia só isso. Para o rei, para o senhor. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Bom, mas é isso mesmo, Jesus está dizendo. Se você deve, você paga, tá? Então é melhor você não dever. Valeu? Isso é lei. Por isso que ele está dando esse exemplo. Porque deve, tem que pagar. Mas, aqui no caso, ele perdoou, o rei perdoou. Aí no 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deve agora. Peraí, 100 denários e o outro era 10.000 talentos. A diferença é incomparável. Uns 4 bilhões de reais para 20 mil reais. Ele não perdoou. Ele devia 4 bilhões. Esse que devia para ele foi perdoado. Esse devia só dos 20 mil. Ele não perdoou, olha lá. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignado o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Quer dizer, nunca, ficou eternamente preso. Ainda mais, ele ficou atormentado nessa condição, porque ele nem teve condição de pagar. O diabo atormenta porque você não perdoa. Ele não perdoa uma coisa mínima. Você vê, gente, que se a gente não perdoar uma coisa mínima, é sério isso. Você fica aí com rusga, com isso aqui. Isso aqui é tão valioso quanto um perdão de uma dívida grande, de um fato grande. Não importa, não tem medida. O perdão tem que ser dado. É falta de perdão, é destruidor. É horrível isso, tá? Então, nós temos que entender, vamos ver o 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares, cada um o seu irmão. Então, gente, nós não podemos ficar com falta de perdão. E nós agora, pensando nisso tudo aqui, nós temos que meditar no que Jesus fez por nós. Primeiro que nós não tínhamos como pagar a nossa dívida para Ele, de pecadores, de traidores, de pessoas das trevas, que nós éramos de Satanás, só pecado, não tínhamos nada de bom nós, só uma carne caída, iríamos viver no inferno a vida inteira, e Jesus veio e morreu na cruz, levou todos os nossos pecados. Nós temos que meditar nisso, tá? Porque quem não medita nisso, está segurando a sua bênção. A cura de uma doença pode ser
uma doença de morte, uma doença horrível, ou qualquer coisa, uma doença crônica. Não é para ficar nada aqui, é para ficar insistindo, mas precisa examinar o coração. Ou uma vida financeira que não vai para frente. Né? Primeiro, porque não está andando no amor de Deus. Para esse amor fluir e fazer as portas abertas para o dinheiro, está com mágoa, está com ressentimento, está com cobrança, sabe? Está com tititi, conversa que não deve ter, paralelas, por detrás. Gente, isso não vai, isso não é coisa boa, isso destrói as nossas vidas, né? Então, nós temos que lembrar que nós fomos tidos, lá em Romanos capítulo 6, que nós fomos considerados mortos para o pecado pelo que Jesus fez, por Deus. Deus nos considera como o pecado morto, acabado na nossa vida, porque no Espírito não tem mais. Mesmo porque antes nosso Espírito estava morto, não tinha Deus, só tinha diabo. Agora Ele nos deu um Espírito nascido de novo, onde Ele habita lá. Deus habita lá no seu coração. O amor habita lá. A própria essência de Deus habita lá. Tá? Então, nós temos a condição de perdoar sim. E de largar todas essas rusgas para trás. Isso impede, você pode fazer a obra que você quiser. Você está bloqueando dinheiro na tua vida. Vai examinar isso. Você está bloqueando. Você está bloqueando cura. Está valendo? Então não pode ter essas coisas no coração. Porque o diabo, ele vem mesmo para roubar tudo que nós recebemos de Deus. Ele não quer ninguém abençoado e ele vai, então, mostrar o amor de Deus com uma lupa diferente, errada, usando todas as coisas negativas que aconteceram na sua vida para falar que Deus falha, Deus não te ama, que Deus está deixando você sofrer por isso, por aquilo, tudo mentira. Ele sofreu para você não sofrer. Você está vendo que tudo isso é mentira? Que a hora que mudar a tua cabeça, o teu modo de pensar, essa alma, ela for regenerada, sabe? Você vai ter essas bênçãos todas na sua vida, que é você que tem que mudar. O conceito que está dentro de você sobre a sua vida, sobre Deus. Porque você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa amada por Deus. Mas Ele te ama. Igual Ele ama Jesus, mas você tem que ter a revelação disso na tua vida. Você não é um ser jogado aqui nesse mundo sozinho, clamando para o vento, Deus, Deus, Deus. Não é isso não. Você faz parte da família de Deus, você ainda mais. Você é chamado de filho. Filho tem herança registrada. E você já tem e já foi concedida, já foi dada, não é que vai dar. Já foi. Você não está sabendo resgatar a sua herança? Seja a área que for que você precisa. Glória a Deus, o diabo não vai roubar nada na tua vida, não. Pode sumir, você vai largar essa condição da minha vida. É você que vai ficar lá sozinho, trancado, orando, buscando esse Deus. Pensa nisso. Ele vai fazer tudo para você, tá ok? Porque o diabo, conforme está lá em Romanos, na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor, que ele quer nos comer, devorar, ele é o próprio diabo. Então, esta visão que Deus deu para Pedro, e ele escreve disso, como o diabo sendo igual a um leão, rugindo ao nosso redor, é o dia inteiro, porque a brecha que eu der para ele, do que eu fizer, ele vem. Tá? Você tem que pensar diferente dos outros. Você que vai ser abençoado, é isso que Deus quer, tá? Então, não tem nada que se entregar para o diabo. Você tem que se entregar para Jesus, seus pensamentos. Só que você não consegue fazer isso com a tua força, você já viu. Porque não é força mental, é força espiritual, é outra coisa. É a palavra, a verdade que está aqui dentro de você, que sai, o Espírito Santo que traz. É Ele que vai te ajudando a controlar. Porque você está nele e ele em você, então é outra vida. Não é você com o diabo. Você com o diabo é uma coisa, você com Deus é outra. Ai, diabo? Não é bom saber que tem diabo? Aquele que destrói, que acaba com tudo? Ainda te dá a ideia errada, tá? Então, quem não anda no amor de Deus, tem barreira de monte na vida. É barreira para cura física, não cura. Vai até um pedaço e não cura. Por quê? Porque tem cisco lá. Tem cisco no olho, vai arrancar. Tá fazendo coisa errada, tá ficando com raiva todo dia,
está com isso, com aquilo, vai estudar a Bíblia mais vezes, fica mais tempo com Deus, ora mais em línguas, adora mais a Deus, para ser transformado. Isso, fala a palavra, que Deus te ama. Como é que foi feito o meu relacionamento com o Fernando? Porque Deus me deu esse versículo de Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado no meu coração através do Espírito Santo que me foi dado. Por isso eu confesso agora que eu amo o Fernando. Mas não amo do altar no casamento, eu amo com amor ágape. Isso aí estruturou toda a minha vida, estruturou todo o meu casamento, toda a minha família, minhas filhas, meus genros, meus netos. Se você mudar, basta. Anda nisso que você vai ver, tudo vai ser estruturado na sua vida, senão o diabo vai... É o que Jesus falou, olha, quem construiu a casa na areia, quando a enchente vier, ela derruba tudo, derruba uma família inteira, derruba tudo. Não! É para você ter uma herança de Deus vivida agora e a sua vida ser lembrada por todos de como você se levantou em Deus para ajudar quem está caído. Olha isso. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5 para a gente encerrar. Está valendo, gente? Então é isso, é você com Deus e Deus com você. Aleluia. Ei, glória a Jesus. A palavra de Deus, gente, salva, cura e liberta. Então, versículo 6 de Gálatas 5, que vocês conhecem. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando você entender o quanto Deus te ama, a fé te salva. De qualquer área. Você não está jogado nesse mundo que nem um tonto, um lixo que o diabo põe. Tipo, você está sozinho, abandonado. Não, quem vai me ajudar? Eu não vou cantar, não. Ninguém me ama, ninguém me quer. Se esse cara aí não aceitou Jesus, está no inferno cantando isso até hoje. Porque não entendeu que Deus ama. Deus te ama e morreu por você. Você tem que ter esta revelação na sua vida. Aí a fé salva você da situação que você está vivendo. Não é para você ficar nessa condição, não sei se vai dar certo. Isso é diabo, porque ele já falou que não vai. Isso não é conversa de Deus, já deu certo. Amém. Eu quero isso na minha mão hoje, em nome de Jesus. É assim que você vai se posicionar, com fé, porque Deus me ama. Ele está cuidando dessa situação e Ele está levantando essa situação na minha vida, porque Ele me ama. Porque Ele diz que não interessa se é circunciso ou incircunciso, o que vale é o amor. É isso que Ele está falando aqui. Porque a fé atua no amor, o que vale é o amor de Deus. Então Ele está agindo agora nessa situação e Ele está arrumando minha vida. Nessa área, naquela. Não, que diabo, para com essa conversa. Eu não quero mais isso. Não importa quanto tempo vai acontecer, demora para resolver, mas já está resolvido. Né? Já está nos olhos de Deus. É você que vai entrando para ir. Olha isso, resgate. Você vai resgatar o que é teu, que está na mão do diabo. Com a tua fé, porque você anda no amor de Deus. Gente, que demais. Que demais. Eu comecei a confessar aquele versículo e confessar bênçãos para o Fernando, porque na hora eu comecei a ficar com raiva, porque isso é o plano de Deus. Bom, o diabo ia, ó, ele ia me enforcar, me sufocar, se eu andasse na dele. Porque eu falei, e agora ele não quer deixar eu ir, não quer deixar eu andar com Deus, eu sei Deus, eu ouvi falar Deus. Mas aí, com os ensinos que eu fui recebendo, eu fui aprendendo como fazer, e eu fazia isso. Às vezes eu acordava de noite com aquela coisa, sentava na minha sofazinho do lado da cama, e eu olhava para ele e começava a confessar isso. E ele de costas, eu amando aquela vida. Mas, gente, não é um amor carnal, é um amor de Deus. E amando aquela vida, confessando bênçãos. Ele vinha jantar, porque ele trabalhava, às vezes a gente comia antes. Aí eu punha lá, tudo servia para ele. E eu olhava ele de costas, mas eu orava com amor para aquele ser que se uniu comigo em casamento, que tivemos filhos, filhas, etc. Deus dá tudo o que Ele precisa, tira essa coisa ruim, porque era o diabo que estava agindo lá. Vocês estão acompanhando, gente? Seja o que for, quem for, você tem que ter esse amor ágape, porque o amor de Deus destrói todas as geleiras que o diabo coloca, tá? Então, agora nós lembrando do que Jesus fez, Ele limpou todos os nossos pecados.
Por que nós não vamos limpar os pecados dos outros? Com o amor ágape? Nós temos que perdoar. Você tem que ter essa revelação que Jesus te perdoou. Porque ele vai mudar o seu sentimento. Você não vai ter mais ódio, você vai ter compaixão. E não é pena, não. Pena é coisa... Ai, que dó, gente. Eu fico tão assim quando eu vejo essa pessoa. Não, dó não, é compaixão. Compaixão e diabo, você vai soltar isso agora. Em nome de Jesus, você vai soltar essa condição, essa pessoa. Tá valendo? É outro tipo de oração. É isso aí. Aprendeu a orar, tá? Então, quando falta, gente, esse amor de Deus no nosso coração, quando falta, é a mesma coisa que tomar veneno. Você quer tomar veneno? Você não está doido, você está bem consciente. Ninguém quer tomar veneno, não é? Mas esse amor é saúde, é vida. Sabe, traz grandeza, traz sucesso, prosperidade em todas as áreas. O diabo vem para testar, ele vem para nos... de ódio que ele tem. Ele quer pôr doença, ele quer mexer num relacionamento, ele quer atrasar as coisas na sua vida, ele quer ver o que você faz, ele é doido, ele é insano completamente. Mas você responde com o seu olhar em Jesus, o quanto ele te ama, o que ele fez por você. Volta esse ódio do diabo para o amor a Jesus, que isso tudo vai transformar a sua vida, tá? Então, deixa para lá tudo que é coisa ruim do diabo e ele não vai pôr mais barreira na sua vida, tá? Tormento, que aquele homem que Jesus falou teve, porque ele não perdoou a dívida dele. Então, quem não perdoa vive em tormento, gente. Está atormentado, fica assim. Não está bem, não é feliz. Valeu? Por isso nós vamos cear agora. Então, vamos lá. Glória a Deus. Esse nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, ora um pouquinho em línguas, para que você, o Espírito Santo, possa agir, para você cada dia ficar mais liberto. A ceia cura, a ceia liberta, a ceia renova. Vamos começar aí do lado, então, de cá, com ordem. Jesus é o nome mais alto que nos salva. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Nada de ficar ressentido com ninguém. Ai, estou muito sentida com aquela pessoa. Não, você sabe que isso não pode, isso não vale. Isso não está na lista de Deus. Tem nada de ficar sentida coisa nenhuma. Vai lá, fica na presença de Deus, acabou já. Chega disso. Nada de ficar sentidinho, não. Oh, glória ao Senhor, aleluia. Como Ele te ama, Ele te ama. E sabe que Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele? Está lá gravado. Nunca vai ser tirado da palma da mão de Deus. Ele não pode se esquecer de você, mesmo porque Ele habita dentro de você. Isso é maravilhoso. Toda a glória a Jesus. Que momento precioso. É tão bom tomar a ceia. O nosso coração fica tão leve, fica tão apaziguado. É maravilhoso. Então, erguendo a hóstia, olhe bem para este pão asmo, que vai se tornar o corpo de Cristo quando entrar na nossa corrente sanguínea. E depois, esse vinho. Então, olhando agora para o vinho, esse representa esse suco, o sangue de Jesus. Quando entrar na nossa corrente sanguínea, nós também vamos ser lavados, sabe, essa falta de perdão, essa dificuldade, essas coisas ruins que ficam no nosso coração. Às vezes, pessoa do trabalho, pessoa que a gente encontrou na rua, que nos tratou mal, numa loja, num posto de gasolina, ou dirigindo, ou dentro de uma condução, ou aquela pessoa amiga que virou as costas, aquele que caluniou, aquele que te desprezou, que te tratou com palavras difíceis, aquele que vomitou palavras, que acabou com você. Seja o que for, quando este pão se tornar a carne de Jesus,
e este vinho se tornar o sangue de Jesus, você está lavado. Você tem a vida eterna em você. Por isso eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Espera um pouquinho. E eu peço agora ao Espírito Santo que ele mostre para você. Feche os seus olhos ou olhe para o pão e o vinho. Que o Espírito Santo mostre para você se você tem aí uma falta de perdão. E você dentro do seu coração vai dizendo: eu não quero isso, eu não aceito, eu perdoo, eu me arrependo de ter ficado com raiva, de ter tido aquela atitude, falado aquelas coisas, me vingado. Vai dizendo: eu perdoo, pessoa, fulano, isso, aquilo. Eu libero o perdão, Senhor Jesus, para eles agora, para essas pessoas. Eu me arrependo, porque em vez de eu ir falar com a pessoa, eu fiz uma confusão usando essa pessoa, aquela. Me perdoa, Senhor. E olha, isso está sendo fixado no teu espírito. Você está sendo abençoado agora. Isso não é brincadeira, isso é a verdade em Cristo Jesus. Vai se arrependendo, sabe, dessas mágoas, dessas rusgas, ou de uns ciúmes, uma inveja, qualquer coisa. Diga no fundo do seu coração: Senhor, eu me arrependo de ter ficado com essas coisas ruins dentro de mim. Pelo pessoal da minha casa, pode ser pai, mãe, avô, tio, filho, marido, esposa, irmão, sobrinho, seja quem for, qualquer pessoa. Eu nunca mais, Senhor, quero ter esse coração. Vai colocando isso para Jesus. Eu não quero ficar com esse veneno dentro de mim, de mágoa, de raiva, de querer vingança. Porque eu que estou me amaldiçoando com essas coisas. Eu não quero esse veneno. Eu não quero, eu não aceito. E eu perdoo essas pessoas, eu perdoo. É isso mesmo. Eu estou entendendo que se eu estou vivendo desse jeito, eu estou me amaldiçoando. Eu estou entendendo, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu não quero isso para mim. Eu quero a sua vida. Eu quero o seu amor, o seu perdão, para eu dar para as pessoas, para eu amar todas essas pessoas. Então aqui está o corpo, a hóstia que representa o corpo de Jesus. E nós vamos comer este corpo agora e vamos ficar livres de toda maldição. Porque lá na cruz Jesus foi amaldiçoado, levando sobre o corpo dele todos os nossos pecados, a raiva, o ódio, toda essa vida carnal, demoníaca, que nós permitimos viver. Vamos comer juntos o pão, então? Lembre-se que este pão vai se tornar o corpo de Jesus na sua corrente sanguínea. Vai curar o seu físico. Vai curar as suas doenças que você tem. Você não precisa ter isso, em nome de Jesus. Porque você está ficando liberto dessas prisões que Satanás colocou na sua vida, com esta revelação falsa do amor de Deus. Agora então, com o cálice,
Jesus foi amaldiçoado na cruz e nós recebemos agora as bênçãos de Abraão. Por isso nós vamos beber agora, Senhor, do teu cálice. E nós cremos que vai se tornar o teu sangue na nossa corrente sanguínea, perdoando todos os nossos pecados, porque nós nos arrependemos. Ó Pai Santo, nós nos arrependemos de todos os pecados e nós estamos buscando cada dia mais viver na plenitude do teu amor que habita em nosso coração. Nós queremos mudança de vida interna, para que tudo aqui fora seja mudado e abençoado, tudo. Nós queremos viver as bênçãos no nosso íntimo, para que elas abençoem tudo aqui fora, e nós sejamos uma bênção para todas as pessoas. Obrigado, Jesus, por você ter derramado o seu sangue lá na cruz, para nos perdoar de todos os pecados. Vamos tomar então do cálice. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está curando a nossa alma, os nossos sentimentos de tristeza, de desânimo, pelas mentiras do diabo que nós acreditamos. Porque não é isso que você nos deu paz, alegria no conhecimento de Cristo Jesus. O Senhor já nos deu. Por isso eu quebro em nome de Jesus toda opressão demoníaca, maligna na tua vida, toda pressão demoníaca, opressão também e depressão. E a força do Senhor sendo gerada no seu íntimo e abençoando tudo na sua vida, para você resgatar tudo que é seu, que o diabo está roubando e destruindo você. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela obra redentora de Cristo Jesus lá na cruz, levando toda a nossa maldição, todos os nossos pecados, lavados no teu sangue. Nós podemos agora entrar na tua presença, ó Pai, e apresentar cada uma destas situações, desses pedidos que estão aqui, em nome de Jesus, através da minha imposição de mãos, que a tua unção seja liberada e todas essas situações se transformem em bênçãos, sejam resolvidas estas situações. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tem maior, situação pior, melhor, menor, não tem, mais fácil, mais difícil. Qualquer uma é igual para você, Pai. Por isso nós te louvamos, porque todos estão sendo abençoados, a tua unção está tocando estas situações agora e nós te louvamos. E eu agradeço, Senhor, as curas, libertação que está acontecendo aqui até agora, até que vocês cheguem na sua casa durante toda essa noite, durante seu sono, essa unção vai estar operando em você, te fortalecendo, te libertando para os dias de glória que estão por vir na sua vida, porque o Senhor disse, jamais te deixarei e nem te abandonarei, vinde a mim. Vós que estáis aflitos e cansados, eu vos aliviarei, porque o Senhor já tem a resposta, a solução para essa situação da sua vida. Ele não fale, eu te louvo, Senhor, por todos que estão em casa sendo abençoados da mesma maneira, com a mesma unção, resolvendo situações, famílias abençoadas, porque você ama cada membro das nossas famílias e você não deixa nenhum de lado e nenhum fora. O Senhor está de olho neles conforme nós vamos amando e perdoando e abençoando cada um. O nosso coração abençoado com o seu amor está fluindo agora, esse seu amor para eles, ó Pai, obrigada, porque você está reconstruindo as famílias. Você está agindo agora, Senhor, reconstruindo esses relacionamentos familiares, reconstruindo situações financeiras, as curas que estão acontecendo agora, milagres, em nome de Jesus, para todos que estamos unidos aqui.
aqui e os que ainda vão vir quando virem isso mais para frente, em nome de Jesus. Por isso agora, Pai, nós oramos pelo nosso Brasil, para esse governo, porque você falou através de Paulo para a carta ao Timóteo, que é para orar para os governantes. Por isso nós estendemos agora a nossa fé sobre esta situação que está acontecendo no nosso país, para que seja, Senhor, arrumada e que toda essa potestade maligna que está sobre o nosso país seja dissipada em nome de Jesus, com a vinda dos teus anjos. Mande anjos, Pai, para dissipar esses anjos malignos que estão, essas potestades sobre o nosso país, sobre esse mandado que está sobre o nosso governo, em nome de Jesus, para que, Senhor, você possa abençoar essa terra, porque você diz, ore, me busque e eu abençoo a terra. Então nós cremos que você está agindo, que você está ouvindo a oração dos teus filhos, da sua igreja, ó Deus Pai, em nome de Jesus, para ver uma mudança radical, para que o nosso país cresça e haja conversão mais e mais, que venha do governo, sabe, o anúncio da salvação, o anúncio do nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que almas e almas serão salvas no nosso país e que todo esse regime comunismo seja quebrado agora no poder do nome e sangue de Jesus sobre a nossa terra. Em nome de Jesus nós quebramos isso, em nome de Jesus. E que suma desse país, suma longe, em nome de Jesus, amém. Nós oramos para Israel, Senhor, que a tua paz esteja naquele país, sobre todos que estão lá, Senhor, para toda a sua proteção que está sobre, Senhor, os soldados que estão nas fronteiras de Israel, que estão sendo, Senhor, protegidos com a tua unção, com os teus anjos. Oramos para todos os árabes que sejam convertidos, Senhor, que todos conheçam Jesus, que tenham uma visitação e sejam salvos, as famílias inteiras. E, Senhor, oramos para a faixa de Gaza. Nós oramos para que haja paz e os reféns sejam libertos com segurança e vivos em nome de Jesus. Por isso, Senhor Deus, meu Pai, eu clamo o sangue de Jesus agora sobre a moradia de cada um que está aqui, Senhor, para que sejam protegidos contra todas as catástrofes climáticas, aonde cada um mora, o bairro, a cidade, o estado, o país, onde cada um está agora, que seja protegido e abençoado em nome de Jesus, esses lares com a família, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os netos, os filhos estudam, aonde pessoas da família trabalham, para que não haja nenhum atentado terrorista dentro dessas escolas, porque nós repreendemos essas maquinações de Satanás dentro das escolas, aonde estão os nossos familiares, em nome de Jesus. Que haja paz e segurança para as igrejas, que nós oramos, clamamos o sangue de Jesus para a igreja cristã, que não haja esses atentados terroristas dentro da igreja. Em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui nesse local, Senhor, pela sua guarda, a sua proteção sobre nós aqui, o teu sangue, Jesus, nos guardando e a tua provisão para nós, aonde essa unção sai e tome conta de todo esse Alphaville, todo esse centro comercial, que haja paz aqui, em nome de Jesus, e que toda a administração desse centro comercial esteja debaixo do sangue de Jesus, para não inventarem leis absurdas, demoníacas, em nome de Jesus. Cai fora, diabo, some daqui, e que haja conversão e salvação de todos que trabalham aqui, os que fazem negócios aqui, os que visitam aqui, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o trabalho, o local de trabalho onde cada um trabalha, meu Pai, para que haja segurança nesses locais, para que não haja nenhum atentado de Satanás contra os colegas de trabalho, para que haja harmonia, paz, Senhor, e que não haja contenda, inveja, competição, em nome de Jesus, mas que haja, Senhor, a tua presença, a tua guarda para todos, em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, a sua família, e eu estou esperando você até o próximo culto, e vai ser maravilhoso e poderoso, como sempre é o próximo culto. Então não perca. Põe na sua agenda que o Senhor abençoe para você estar aqui, amém? Que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui comigo. Bem, glória a Deus.